falar sobre o estado da arte de energias de tração sustentáveis na frota de transporte coletivo urbano da cidade de São Paulo, Fernando Pinheiro Pedro. Por favor. Obrigado. O duro é você falar por último num painel desses aqui, que você tem que fazer um estudo prévio de impacto, né? Porque já está totalmente impactado. Então, por outro lado, é muito bom porque nós temos uma base, né, Murilo? Já dá para poder conversar, né? Bom, a questão nossa passa por alguns pontos importantes ditos aqui pelos que me precederam, né? A começar pela necessidade de políticas públicas que sejam firmes e garantam segurança jurídica, né? Nisso o Cristóvão tem toda a razão, né? O Jurandir também, o professor também, isso é muito importante. Então, precisamos poder pensar nisso, pensar num sistema de governança que inclua esta mudança que nós estamos sofrendo disruptiva e que é fruto de um esforço mundial. Por quê? Porque nós somos reféns de alterações globais no nosso clima. A Terra sofre alterações climáticas há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Vários ciclos climáticos estão sendo descobertos agora. Neste exato momento, estamos sofrendo um ciclo de 11 anos solar, do qual começamos a ter consciência há pouco mais de 15 anos, e que está despejando uma imensa quantidade de energia e de ventos solares que estão, inclusive, esgarçando parte do nosso ciclo, da nossa proteção magnética, nesse exato momento. Deve aumentar até sexta-feira, por conta da explosão de uma das manchas solares, e nós vamos ter esse ciclo aumentando continuamente até 2024. Qualquer acidente desse caminho e nós aqui não estaremos mais aqui para discutir a questão do hidrogênio. Seremos vítimas dele, porque hidrogênio e hélio, né, é o que move a energia do Sol. Ou seja, há um pouco de protagonismo excessivo da nossa parte e uma tremenda falta de humildade, que a gente vê isso, de certa maneira, refletido no que eu chamo de armadilha do termostato de papel a partir da Carta de Paris. O mundo, principalmente voltado para o eurocentrismo, né, estabelece, dentro da Carta de Paris, uma armadilha terrível. Faz uso de um sistema moderno e inovador posto no Tratado de Mudanças Climáticas, que é um tratado quadro, porque ele é uma constatação. E os sistemas de procedimento que são adotados pelos países se formam por meio dos acordos. Ele é um tratado moldura. Então, ele tem um sistema inovador do ponto de vista do direito internacional. Nós já tivemos o Acordo de Quioto, agora temos o Acordo de Paris e teremos outros. Esse é o formato. E, para tanto, por ser um sistema de decisão consensual, é o mecanismo de decisão desse tratado, nós temos um painel científico para fundamentar os consensos. O problema é que o nosso painel científico também utiliza o sistema consensual para definir os seus relatórios. E quando falamos em consenso científico, nós matamos a ciência. O método científico ele é de contínuo ceticismo. Já nos ensina Karl Popper. Quando você adota consenso científico, você matou a ciência. Daí o porquê de nós estarmos usando termos religiosos hoje em dia para citar ou para nominar os céticos, como negacionistas, né? Os últimos que falaram isso antes de nós, nesse tempo, eram aqueles inquisidores que queimavam quem dizia que a Terra não era o centro do universo. O consenso científico naquela época é esse. Isso é muito grave, e se nós não estivermos atentos a isso, nós não vamos compreender qual é o rumo das discussões que nós estamos levando hoje, sem discutir o fato, que é o ciclo climático, que passa pelo planeta e que sofre ciclos completos, cósmicos, solares, geológicos, geomórficos e também humanos.
profundamente assimétricos. A assimetria da geopolítica tem também que ser considerada. Não vamos traçar objetivos comuns e colocar objetivos nacionais determinados sem compreender a assimetria política que envolve os interesses difusos em causa, que nos afetam. Esse é o grande problema, e esse é o grande desafio de governança que nos cabe nesse momento quando falamos em questões climáticas. E o Brasil é vítima disso. Nós temos, por exemplo, e aí eu ouso discordar da queridíssima cônsul, não há retorno ou resgate. O que foi dito agora, inclusive pelos que me precederam, mostra que o país não alterou o seu rumo em direção ao avanço tecnológico e industrial e à progressão das formas de uso de energia. O que há é uma discussão entre soberanistas, que pretendem uma soberania econômica e energética para o país, e aqueles que se curvam ao discurso de ocasião. E o HV, o H2, o HVO, estão todos voltados dentro dessa discussão. Nós devemos, sim, trabalhar com hidrogênio, porque ele é a causa do universo. Hidrogênio e hélio. E eles estão coligados na busca pela nossa soberania e pela nossa autonomia energética. Hidrogênio e hélio. Quando falamos em fusão nuclear, que é o próximo objetivo, temos que lembrar que dos 40 países que detêm tecnologia nuclear, somente 8 detêm o ciclo completo. E dos 8, 4 têm soberania na sua matriz. E o Brasil é um deles. E não podemos nos esquecer disso. E no avanço que nós estamos observando hoje nesse rumo, nós podemos trazer a energia do sol para dentro do nosso dia a dia. Isso é muito importante. E aí a diferença entre a fissão nuclear, que nós já temos um domínio tecnológico e aplicamos no Brasil, a maior usina das 3 Américas é nossa, de Angra 2, né? E nós temos um trabalho e um cipoal de conhecimento acadêmico mostrado pelo professor monstruoso que nos permite desenvolver a fusão. E de lá nós vamos extrair o hidrogênio, porque o grande custo do hidrogênio, nós sabemos, é gastar 2 para gerar 1. E se nós temos energias custosas já instaladas, não podemos abrir mão de poder gerar esse importante gás, né, com base naquilo que nós já possuímos, do 2 para 1, com custo baixíssimo. Afora isso, nós temos todos os demais insumos. Energia eólica, energia solar, energia hídrica. Não precisamos levar adiante esse discurso maluquíssimo do mais terras para gerar energia, menos terras, não é isso? Mais pão e menos grão. Isso é para quem não tem terra. Não é o caso do Brasil. Nós podemos gerar energia com a terra. Temos espaço. Não podemos abrir mão disso. E de todo o avanço tecnológico que nós temos. Então, esse discurso do complexo da soberania da energia é que é muito importante, porque é o pano de fundo para nós tratarmos isso na maior cidade do país, que é São Paulo. E São Paulo tem obrigação de sair na frente. Tem obrigação porque é o terceiro orçamento do país. O estado do Rio de Janeiro tem a metade do nosso PIB. O Chile tem 3,5 vezes o PIB do Chile é igual ao PIB de São Paulo. Chile. O PIB de São Paulo é 3,5 vezes o PIB do Chile, da cidade. Ou nós acordamos para o nosso tamanho, ou vamos continuar como gigantes pensando como nanicos. Então, é aqui que nós temos que reunir
essa enorme capacidade da nossa engenharia, do nosso conhecimento científico e da nossa economia. Falamos em 14 mil ônibus, é a maior frota concessionada do mundo. Nenhuma outra cidade tem esse tamanho de frota circulante. E ainda podemos nos dar ao luxo de falar no nosso sistema de trens, não é isso? Enorme. Que podem ser movidos também no hidrogênio com metanol. Porque é muito fácil falarmos em transformar todos os carros em bobina, como se fosse carrinho de autorama. E a gente se esquece dos 12 mil pontos que formam um equipamento mecânico e que sustenta toda a nossa economia industrial. O que nós vamos fazer com isso? Sucatear? Porque é moda? E vamos buscar lítio daqui a pouco aonde? No fundo do mar? Qual é a lógica disso na governança de um país em forma de cidade, como é São Paulo? Daí a importância deste tema estar hoje no dia a dia de nossa governança na Secretaria. São Paulo tem uma agência de engenharia de transportes que reúne um dos melhores patrimônios na área de conhecimento de transportes do mundo, não é do Brasil só, que está hoje na SP Trans, que está trabalhando conosco agora, envolvido nisso. Herdamos uma meta. Nós temos um marco legal de 2009, um dos primeiros marcos legais de mudanças climáticas do Brasil. Tive a honra de ser o primeiro a fazer o desenho do projeto de lei e também fui o coordenador da relatoria no Congresso Nacional do substitutivo do deputado Mendes Tame, que hoje é a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Estamos juntos lá, né, Murilo? Então, podemos falar aqui com tranquilidade. Tem nosso DNA nisso. São Paulo saiu na frente junto com o Brasil. E, em 2018, estabeleceu uma meta própria de descarbonização da sua frota. Não é qualquer uma, são 8 milhões de veículos que circulam no nosso município. Quase 20% da frota nacional. Então, são desafios do tamanho da cidade. Como realizar isso? Introduzir um sistema de governança. O sistema de apoio na engenharia, governança na área climática é engenharia. É engenharia. Desenvolver um apoio na área da regulação, está lá a SP Regula para nos ajudar também, trabalhando conosco diuturnamente, e buscar o reforço na área tecnológica. Como fizemos isso? Nossa secretaria se organiza, primeiro, atenta à questão da soberania energética. Nós não vamos optar por A, B ou C. E o Cristóvão não é a igreja evangélica, mas ele é testemunha disso. Tá certo? Está nos ajudando nisso. Essa crítica que ele tem, eu tenho, todos nós temos. Não vamos entrar nisso. Nós vamos trabalhar com todas as alternativas, as rotas tecnológicas disponíveis, voltadas à transição. Porque nós temos que estar atentos àquilo que sustenta a nossa cidade, que é o nosso parque industrial e tecnológico. Primeiro ponto. Segunda questão, que é muito importante para que a gente entenda isso. Né? Posto esse quadro internacional, nós temos que pensar agora no que nós vamos fazer com aquilo que nós podemos dispor. Primeiro ponto, a nossa cidade tem um território pequeno, em que pese grande, é minúsculo, mas é o maior polo consumidor de energia do país. Então, o que precisamos? Limpar o nosso consumo e fazer uso dos avanços tecnológicos e de governança que nós temos na geração de energia do Brasil, que é a energia mais limpa do mundo. Do mundo.
O que fazer? Smart Grid. Nós estamos hoje tratando de fazer com que o município de São Paulo se torne um grande comprador de energia limpa. Quando falamos em projetos de energia sustentável, a coisa mais importante para se garantir o financiamento do projeto é a compra, né? Então, que o nosso município seja um grande garantidor. Esse é o primeiro ponto. E a gente vai buscar a ajuda do Murilo nisso, viu? Porque aqui nós vamos desenvolver um trabalho sério com a nossa engenharia, nesse ponto. Segunda questão, muito importante. Nós temos que pensar no HVO, está lá, mais do sul, né? O Paraguai tem lá, está começando a desenvolver também, está um custo altíssimo, né? Estão pensando ainda, né? Mas nós temos o metanol, que já temos uma tradição aí grande nessa área, né? E aí a busca de desenvolver a célula de combustível. O que nos falta agora é definir o reformador. Aí nós poderemos ter, efetivamente, um desenvolvimento veicular seguro e saudável. Não é isso, professor? É o reformador, que pode ser alimentado com hidrogênio diretamente, ou com biocombustível, ou com etanol, sem perda da nossa soberania. E é o que está se discutindo hoje em grandes centros de pesquisa, como é o caso da Unicamp. Estamos vendo e acompanhando também o uso direto do hidrogênio nos ônibus. Aonde? Na USP. Desenvolvemos ali um acordo com a Universidade de São Paulo, com o professor Buqueride, com o professor Lindo Felipe, com o professor Zufo, com o nosso queridíssimo professor que tem agora as bolas dele, o Wildo Sauer, né? Que é cidade universitária, cidade de São Paulo, rumo ao carbono zero. Nós temos 3 ônibus a hidrogênio rodando na cidade universitária. Um acordo de 12 milhões de reais com a Shell para abastecer de hidrogênio a frota da cidade universitária. Estamos acompanhando esse projeto, porque isso interessa para o transporte urbano na cidade de São Paulo. Mas nós temos conhecimento, como um país capitalista que somos, numa cidade que é o maior ponto do capital no país, que os nossos concessionários têm que compreender essa situação, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Isso tem que ser um bom negócio para eles também. E é essa transição que nós estamos hoje discutindo no que tange ao transporte. Fora o resto, porque a gente não tem tempo para ficar discutindo. Como fazer isso? Governança, uma secretaria, um comitê de transição da matriz energética da frota, que funciona com grandes representantes, estamos vendo aqui vários, aponta aqui para o nosso querido Olímpio, que está ali, da Associação Nacional de Transporte Público, entre outros. Fiesp está lá presente também. Ou seja, estamos trabalhando com todos, com a academia, com a indústria, para buscar as melhores saídas na nossa transição. Temos um comitê consultivo com a academia, com a política e com a gestão. O presidente de honra do nosso comitê consultivo é o presidente Michel Temer. Estão lá cientistas da Unicamp, da Unesp, embaixadores, como é o caso do embaixador Rubens Barbosa. Estão todos lá, nos ajudando na Secretaria de Mudanças Climáticas. E ainda temos o Comitê de Agroeconomia. Fora isso, 47 grupos de trabalho hoje estão funcionando na nossa pequeníssima secretaria, dentre eles do H2, do hidrogênio. E essa mesa é muito bem-vinda para nos auxiliar nesse trabalho. Eu acho que o grande desafio é São Paulo. Daqui, a gente consegue fazer um parâmetro não só para o nosso país, mas para o mundo. Então, vamos trabalhar com o que podemos fazer, né, em nossa cidade. Muito obrigado.